Voltamos com JS, Jornal da Shalom. Apresentação, Aline Oliveira. Boa tarde, Campina Grande. Estamos de volta com JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. Antes de eu apresentar a convidada de hoje, da entrevista, eu queria falar só um assunto que eu falei sobre a confissão de Mauro Cid, que foi revelada pela Veja, depois pela Globo, que o advogado teria dito que ele ia entregar a Bolsonaro, dizer que entregou o dinheiro das joias em mãos. Eu vi agora no Estadão, como eu estava na rádio, não estava lendo as reportagens, mas eu vi agora que saiu no Estadão que ele recuou e disse que a confissão do militar não vai tratar das joias de Bolsonaro. Quer dizer, não vão falar o que disseram que ia falar, e o advogado disse que a Veja se enganou. Bem, aí a gente fica aí esperando as cenas dos próximos capítulos em relação às joias, a Mauro Cid e a Bolsonaro. E agora eu vou apresentar a nossa entrevistada de hoje, a psicóloga Bárbara Tejo, que tem um currículo aqui bem interessante. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Raline. Fala um pouquinho do seu contexto de psicologia para o nosso ouvinte, Bárbara. Certo. Como é a primeira vez que você está aqui. Tá bem, é um prazer para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga clínica. Na minha clínica eu atendo adultos e atendo idosos, né? E eu trabalho com transtornos de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtornos da personalidade, como da personalidade borderline. Então, é uma série de contextos, né, que eu trabalho como psicóloga clínica e também sou pesquisadora, faço mestrado lá na UEPB. Joia, parabéns. Bárbara, está bem recente essa história da Larissa Manoela, e a gente só sabe um lado, mais ou menos um lado da história, etc e tal. Uhum. Mas parece que tem sido comum a gente ver histórias de pais que colocam crianças com talento para entretenimento logo cedo para trabalhar e toma conta desse dinheiro e dessa posse. E quando eles ficam adultos, eles não conseguem ter controle sobre esse dinheiro. Existe nessas condições, às vezes, pais que são realmente tóxicos na relação dos filhos, ou pais narcisistas. É isso que se identifica nos pais. Estão falando muito disso, né? Que eles são narcisistas e etc e tal. Mas isso se configura, tem a ver, acontece realmente isso na prática? Entendi tua pergunta, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Entender o que é isso exatamente de pais narcisistas, né? Na verdade, não existe o termo técnico pais narcisistas. Foi um termo que se popularizou na internet, na mídia, né? O que é que existe, então? Existe o transtorno da personalidade narcisista. É um transtorno mental, ele é codificado tanto pelo CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, quanto pelo DSM, que é o livro que é referência em transtorno mental, né? Então, na verdade, o que existe é um transtorno da personalidade narcisista. E pode ser que uma pessoa tenha esse transtorno e também seja pai, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é o transtorno da personalidade narcisista. Eu destacaria 3 pontos principais, né? Com base no DSM, que é esse manual que é referência. Uhum. Então, o transtorno da personalidade narcisista, ele está ligado a uma questão com grandiosidade, uma questão com necessidade excessiva de admiração e falta de empatia. E aí, nessa questão com grandiosidade, são pessoas que elas têm bastante ambição. Elas almejam lugares de destaque. Elas almejam estar em lugares que elas estão em destaque em relação aos outros. Sempre, né? Ela, né? Exatamente. E aí, por exemplo, quando a gente pensa uma pessoa que tem esse transtorno e por acaso é pai, como é que seria verificado isso? Geralmente, esses pais, eles têm um nível de exigência muito grande com os filhos e tem esse nível de exigência relacionado a um lugar de destaque. É mais ou menos assim. Aquela pessoa que tem um bom emprego, está bem financeiramente, mas o seu primo trabalha para o Google. Entende? É o pai que falaria esse tipo de coisa. Vamos supor que seja um pai um pai narcisista de uma celebridade, uma criança celebridade mirim, né?
Aí essa celebridade está trabalhando na SBT. Seria um pai que falaria assim, mas a filha de fulano trabalha para a Globo. Mas a filha de ciclano trabalha para a Disney, sei lá. Então, tem essa questão com grandiosidade, né? Eles também projetam isso nos filhos, essa exigência. Então, acho que nem combina muito, então, com o caso de Larissa Manoela, porque está se usando muito isso em relação a eles. Mas, na verdade, tem também outros aspectos, né? Para a gente pensar sobre isso. Porque esse aspecto da grandiosidade, a gente não tem esse dado, a gente não tem como saber. Pode até ser que eles faziam isso ou não, mas a gente não tem como saber, não tem como ter acesso. Mas tem outros aspectos também do transtorno da personalidade narcisista, como, por exemplo, a falta de empatia. Então, o narcisista ele tem uma dificuldade muito grande de entender a necessidade do outro, o desejo do outro, a experiência subjetiva do outro. Não adianta, ele não vai ter empatia. Ele pode até fingir empatia. Ele entende intelectualmente, mas ele não entende emocionalmente. Ou seja, ele não consegue, de fato, se colocar no lugar do outro. E aí, somado a essa falta de empatia, tem outra característica também, que é um sentimento de possuir direitos. E aí, esses dois fatores somados, eles podem resultar em o quê? Explorar nas relações interpessoais. Então, alguns narcisistas, eles realmente se aproveitam dos outros para obter algum ganho. Isso pode acontecer, entende? Então, assim... Então, eu já estou achando que parece. Exatamente. Então, tem alguns aspectos que a gente pode, assim, imaginar que talvez se encaixe, né? Porque... foi uma situação estranha, né? Pelo menos o que a gente tem acesso de informação até agora. Isso, né? Porque ela apresentou, né? Porque ela apresentou áudios, né? Situações que ela pede dinheiro numa praia que ela trabalha desde criança. No mínimo deveria ter uma mesada de direito dela. Eu entendo, claro, mesmo de 18 anos, os pais botar 1 milhão na conta dela não é loucura. Sim. Não justifica. Mas a menina não tem 10 mil na conta dela, no mínimo, já que ela é uma criança que a renda da família vinha dela. Sim. E ela já não era mais tão criança, já estava ali na adolescência. Então, ligar para pedir para pagar o milho ficou uma coisa muito... Né? E eles não conseguiram. Outra coisa, vender propriedade... sem consultar uma adulta. Né? Ela, que já é adulta, e que foi comprado com o dinheiro dela, não foi comprado com o dinheiro deles. Eu acho que isso aí já dá alguns indícios. Agora, assim, outro caso também de pais que brigaram é o caso daquele surfista que era casado com a filha de Luísa Brunet e Yasmin Brunet. Que aconteceu mais ou menos isso, só que ele conseguiu pegar o dinheiro antes, que era um problema com a mãe. Que é essa questão de as crianças ganharem dinheiro, crescem e depois não ter o domínio do dinheiro deles. Né? É mais do que cuidado já. Né? Passa a ser algo, no mínimo, estranho, né? Possessivo, no mínimo. Né? É algo assim, atentar, né? Você analisaria de forma mais profunda, né? Afinal, assim, depois de adulta, ela solicitou, né, segundo o que ela disse. Ela solicitou para poder ter mais ciência dos negócios dela e ela não teve, né? Eles não fizeram isso. Nem o dinheiro estava no nome dela, né? Porque eles agora venderam outra casa, propriedade deles. Mas não pareceu, assim, da parte dela também, muito fantasioso ela abrir 18 milhões para eles? Eu achei meio... Abrir mão desse valor todo. De 18 milhões para os pais, eu achei meio fantasioso, assim. Isso implica alguma coisa da psicologia na parte dela também, de estar exausta, porque 18 milhões não é 18 mil reais, né? A pessoa pode parar de trabalhar com 18 milhões na conta, na verdade. E foi, assim, uma vida de trabalho, né? É até estranho dizer isso, porque ela é muito jovem ainda, mais desde criança. E quem trabalha em entretenimento é cansativo, né? Decoração, decorar texto. E ela começou aos 4 anos de idade, uma criança, a trabalhar, né? A exigência com questões físicas. E de desempenho. Né? De desempenho, de atuar bem, cada vez que ela ia conquistando essa exigência,
E aumentando, né? Eu não acho assim, meio fantasioso. Ou então é uma questão já de estou esgotada, não aguento mais isso, eu prefiro me livrar dessa situação. Quando a gente... Foi até interessante você falar isso, porque, assim, quando a gente pensa em transtorno mental, um transtorno da personalidade, é quando, assim, certas características da personalidade, elas passam a gerar um prejuízo na vida da pessoa. Então, esse prejuízo pode ser no ambiente social, pode ser nas relações, do trabalho. Então, por exemplo, se isso tiver gerado um rompimento com a filha, é um prejuízo muito grande, né? Entende? Então, assim, via de regra, esse transtorno da personalidade narcisista, ele é verificado quando tem esses rompimentos, esses conflitos, né? Intensos. E assim, eles nem se importaram. Né? Quando elas quebram a mão, foi logo vender na casa, né? Não há... É estranho. É estranho, né? Bárbara, ainda na relação mãe e filha, a gente romantiza a família. Claro que família é importante, eu não vou nem entrar nessa, né, nossa base. O que é que seria, no meu caso, né? Eu estou vendo que você aqui, seu pai é muito presente na sua vida. O que seria da minha vida sem minha mãe, sem a rigidez do meu pai, foi muito rígido, sem a educação do meu pai, etc. E tal. Mas nem toda família é assim, né? Nem toda história é essa. E às vezes a gente romantiza a família como... Porque na nossa cultura, família é tio, primo, né? O papagaio, o terceiro primo, tudo a gente engloba como família. Quando a gente vai para fora, não, família é pai, mãe e irmão, né? Não tem essa junção. E às vezes todo mundo se mete na vida de todo mundo, é isso, né? A tia se mete na vida da gente, aí o primo, assim, tem essa coisa. Mas, às vezes, existem pontos na família que tem relacionamentos tóxicos, de você estar adulta, e geralmente de mãe. Mãe é meio controladora, e principalmente com o filho, né? Assim, eu tenho casos na minha família que é extremamente controlador, e a pessoa já está adulta, já está casada. Isso se torna um relacionamento tóxico. É difícil dizer só com essas informações, né? Para a gente dizer com a maior propriedade, precisaria analisar o caso. No caso, você já analisou o que seria um relacionamento familiar tóxico? Então, eu acho que seria importante a gente falar sobre quais são as nossas necessidades emocionais principais, né? Porque aí a gente já entra para várias possibilidades de relações que não são saudáveis, digamos assim, né? Então, assim, quais são as nossas necessidades emocionais essenciais, né? Quando a gente pensa, assim, na criança, no adolescente, a pessoa ainda em formação, né? E aí a família, os pais responsáveis, pode ser mãe, pai, pode ser tia, pode ser uma avó, um avô, enfim, né? Então, sobre essas necessidades, a necessidade de um vínculo seguro, necessidade de desenvolver autonomia, competência, identidade, necessidade de validação emocional, você poder expressar suas emoções com liberdade, necessidade de limites, que hoje em dia está mais raro, né? Mas é uma necessidade importante. Necessidade de limites, necessidade de espontaneidade e lazer também. Então, assim, quando há algumas quebras nessas necessidades, pode gerar uma repercussão lá na frente. Então, por exemplo, pais superprotetores. Muitas vezes, o filho depois, ele fica com um déficit no senso de competência, entende? No senso de capacidade. E aí, às vezes, é uma pessoa que desenvolveu um transtorno de ansiedade social, uma pessoa que tem dificuldade de fazer as coisas sozinho. Vou no banco resolver uma coisa minha sozinho, tem muita dificuldade. A gente, por exemplo, famílias que... elas não têm esse vínculo amoroso, esse afeto. A criança ela pode ter um maior afastamento, ter uma maior inibição emocional, né? Então, a gente tem aí uma série de possibilidades, né? E eu poderia continuar falando. A questão do narcisismo, ele tem cura ou é igual à questão da psicopatia? Quando a gente fala assim em transtornos mentais, grande parte tem remissão dos sintomas, que assim a pessoa não está mais apresentando sintoma, não está mais gerando prejuízo na vida dela, não está mais gerando sofrimento, né? Mas quando a gente fala em transtornos da personalidade, é assim, a pessoa tem aquelas características da personalidade. Então, assim, só para eu entender,
o psicopata, o narcisista, não é transtorno mental. É transtorno mental, sim. Transtorno mental. E o psicopata, na verdade, é o transtorno da personalidade antissocial, né? Tecnicamente, o nome é esse. A gente não fala exatamente em cura. A gente fala em quê? Em tratamento para aprender a manejar melhor as dificuldades que a pessoa tem, né? Mas isso sim é possível. E aí a gente pode falar, inclusive, na terapia do esquema, que é a abordagem que tem melhores evidências científicas para esses casos. Há casos que regridem, então, ou eles sabem lidar com isso, assim? Porque o psicopata ele é tão racional que se você for falar, ele vai entender, só não vai... se eu chegar para você, tu tem muito ego, então será que eu tenho muito ego? Poxa, eu tenho muito ego. O psicopata não vai ter isso. Eu tenho muito ego. Né? Mas chega a ter uma racionalidade, ele dizer, eu vivo em sociedade e eu tenho que fazer isso para viver em sociedade. Então, eu não posso fazer isso. Mas ele não faz por uma questão emocional, ele faz por uma questão racional. Seria mais ou menos isso? Seria exatamente isso, né? Então, assim, nas relações com esse tipo de transtorno, como o transtorno da personalidade narcisista, é necessário impor limites. O narcisista, ele precisa de limites. Lembra que eu falei das necessidades de limites lá atrás, na criança? Então, o narcisista, geralmente, ele tem um histórico de pais muito permissivos. Ele não teve limites. Ele não aprendeu limite, não aprendeu autocontrole, autodisciplina. Ele não desenvolveu isso, sabe? Então, assim, não adianta você dizer a um narcisista assim, não faça isso porque eu me sinto mal, porque eu fico muito mal. Ele precisa de algo que afete a ele. Quando afeta realmente a ele, aí é mais provável que ele mude. Então, a gente não nasce narcisista, a gente pode se tornar narcisista? Esse transtorno, né, da personalidade narcisista é multifatorial. É assim, são várias coisas que se juntam para que a pessoa seja narcisista. Então, tem a questão genética, né, que a gente herda da nossa família biológica. Tem a questão do ambiente familiar, como eu falei, dessa questão da falta de limites. Tem a questão de temperamento da criança. Então, tem uma série de fatores ali que se juntam para dar aquele resultado, digamos assim. Entendi. Então, é um pouco diferente a construção, porque eu achava que era... Porque o psicopata, ele nasce psicopata, né? Eu achei que o narcisista também, ele nascia narcisista. Porque tem algumas coisas parecidas entre os dois. Né? A falta de empatia, né? Por exemplo. De só se importar com si, de tanto faz, tanto fez, só que eu acho que o psicopata é mais perigoso. Sim. Assim, sendo bem... Sim, porque tem uma questão ali né? com transgredir as regras, né? O psicopata, O né? antissocial, exatamente, que comumente chamam de psicopata, né? Já o narcisista pode ser uma pessoa que paga seus impostos, faz tudo legalmente, faz tudo certinho. Mas geralmente é alguém que nas relações todo mundo fica, ai meu Deus, fulano chegou. Entende? Entendi. Aquela pessoa assim, eu comprei o carro, vai ver o carro é melhor. Exatamente isso. Eu tenho um amigo, olha, eu conheço uma pessoa muito inteligente. É porque tu não conhece, eu conheço assim. Eu tenho uma pessoa, fulaninha, eu tô inteligente. É porque tu não conhece Adriano. E o narcisista, geralmente, ele vai voltar para ele. Ele é os filhos dele, né? Que é como se fosse uma projeção dele também. Tá. Né? Ele aumenta, assim, a importância do que ele fez e implicitamente diminui a importância do outro. Aí, por exemplo, a gente teve o Dia dos Pais, né? Recentemente. Pegar um evento mais recente. Aí, o narcisista, ele vai e entrega o presente. Aí, outro irmão tá lá entregando o presente. Aí, ele aumenta o presente dele que ele deu ao pai e diminui implicitamente o presente que o outro irmão deu. É o que costuma fazer. Puxa muito praia, isso é muito chato narcisista. Agora, assim, eu não tinha consciência, Bárbara, que o narcisista pode ter essa construção e que os pais podem terminar formando o narcisista. Então a gente tá frito, viu? Porque os pais de hoje, assim, é muito permissivo. Né? A gente convive com uma coisa assim absurda de pais que não conseguem dar limite. Não conseguem dizer não ao filho, disciplina, filhos, regras. Né? Joga um celular na mão deles e tá tudo bem. A gente vê muito isso assim quando a gente vai em consultório e tem criança. A criança quebra o consultório, já vi criança assim, insuportável. E a mãe, eu não sei se era por amor ao filho, aquela coisa, ou é porque o celular era mais importante naquele momento. Entendi. Entende? Porque as pessoas estão... Que isso também é um problema psicológico, né? As pessoas estão dependência do celular, né? As pessoas estão tão fissuradas na rede social que tudo ao redor parece que é irrelevante, assim. Eu estava num consultório uma vez, em Recife, e
uma criança, assim, eu acho que ela tinha 5 anos, endiabrada. A criança era endiabrada, ela jogava as revistas no chão, ela... eu não lembro como a criança... Ô, menino, acho que era João o nome do menino. Eu não tô lembrado o nome dele, então o nome fácil. João, vem pra cá. Era assim, João, vem pra cá. E o menino aí, a secretária fez, fulana, não tem condições de a gente continuar mexendo na bolsa do pessoal, o pessoal já tá se irritando. E ela literalmente estava desconecta daquele fato. E depois ela ficou com raiva, foi reclamar com a médica porque estavam... Ele era uma criança e as pessoas nunca foram criança. Entende? É complicado, né? E como eu falei, né? Hoje mais cedo, existe a necessidade de limites apropriados, limites realistas para a criança. Essa é a necessidade que nós temos para podermos nos desenvolver, se tornar adultos. E viver em sociedade. Exatamente. Né? Porque qualquer lugar que a gente vá tem limite. Né? Quando uma pessoa é diagnosticada com narcisismo, como é que ela é diagnosticada e qual é o tratamento que ela vai fazer a partir dali? E é fácil, assim, geralmente as pessoas querem tratamento ou não? Adorei sua pergunta. Não sou isso, não. Quero não, tô bem assim. É a cara dele, né? Geralmente, para a gente diagnosticar o transtorno da personalidade narcisista, a gente leva um tempinho, né? Então, assim... as pessoas não costumam, na clínica, chegar logo falando de todos esses aspectos que eu disse. Eu não tenho empatia com ninguém. Um paciente não diz isso. Né? A gente que identifica depois de situações específicas e tudo, aí a gente identifica. A gente... Leva tempo. Leva um certo tempo, a gente considera a história de vida da pessoa. Mas uma coisa interessante, você falou assim, as pessoas quando são diagnosticadas, elas costumam dizer, então eu vou para terapia. Dificilmente... a gente recebe um narcisista na clínica que ele foi por conta disso. Geralmente é assim, a pessoa desenvolveu uma comorbidade. Eu sou narcisista e desenvolvi depressão. Eu sou narcisista e desenvolvi ansiedade. Aí geralmente vai por conta da depressão. A gente vai tratando depressão e descobre certos aspectos ali que tá estranho, tá levando para um outro caminho. Aí a gente percebe isso. E como é o tratamento? O que a gente tem de melhor evidência é a terapia do esquema, né? Para justamente esses transtornos da personalidade. Tanto o narcisista quanto o antissocial também. Se a gente convive com o narcisista, a gente, lógico, a gente não tem capacidade de identificar, diagnosticar, né? Na parte de saúde técnica, né? Mas a gente vê assim, a gente deve dizer, acho que tu é narcisista. Sabe uma coisa interessante? Que o narcisista, ele tem uma autoestima frágil. Então é aquela pessoa que fala o que quer, mas quando ouve o que não quer, não sei o que, ai meu Deus, não. É sério? Exatamente. Então assim, geralmente... É bom de falar, mas ruim de ouvir, né? Exatamente. Então se você disser, acho que você é narcisista, eu acho pouco provável que ele realmente avalie isso racionalmente, reflita, ele vai mais se defender. Né? É mais provável que ele o tratamento é só em questões terapêuticas, né? Não existe psicotrópicos, nada que possa dar... É só terapia mesmo. Nesses casos, o psiquiatra ele vai avaliar. Às vezes, por exemplo, se o paciente ele tem transtorno da personalidade narcisista e depressão, provavelmente ele vai tomar remédio para depressão. Entende? Para outro problema, né? A não ser que ele tenha, por exemplo, uma dificuldade com relação a um impulso, sabe? É uma pessoa que explode muito com os outros, é muito reativa aos outros. Aí talvez ele tome medicação relacionada a isso, mas aí quem avalia é o psiquiatra. Né? Bárbara, pessoas narcisistas, geralmente, que têm filhos, essa exigência pode trazer outros transtornos para as crianças, Sim. né? No caso da Larissa Manoela, a gente aparentemente acha ela muito bem resolvida. Assim, né? A gente não sabe muita coisa, né? Mas assim, síndrome de pânico, depressão, porque não deve ser fácil lidar com alguém que o tempo todo está te comparando. Né? Você é criança, tem coisa pior, porque criança está se comparando. Tua prima é mais bonita. Né? Aquela fase que você precisa desenvolver sua autoestima. Exatamente. Em vez de você estar... Não, meu filho, não tem problema não, caiu, levanta para cair de novo. Que geralmente que um pai normal vai fazer. Né? Incomum, né? Tirei 8. Não, que bom, você tirou 8. Mas vamos lutar por um 10, vamos lutar por um 9, né? Você tirou 6, você é burro. Não, você não vai dizer que é burro, né? Você só, minha mãe dizia, você só faz isso e tira o 6?
Mas aí é normal, né? Você só faz isso e ficou na final. Mas não aquela comparação de que sua prima é mais inteligente, sua irmã é mais inteligente. Né? Porque isso pode realmente trazer crianças. Tanto a mãe permissiva, que deixa tudo, Sim. né? Como a mãe, os pais que cobram demais ou comparam. Excessivamente, né? De forma inadequada. Né? Inadequada. Mas a gente vê hoje em dia, assim, depressão é um mal do século, todo mundo fala, já virou clichê. Né? É difícil você não encontrar alguém que tem ansiedade ou depressão. Principalmente no Brasil. Eu sou uma mulher de 40 anos, na minha faixa etária de adolescente ninguém tinha isso. Ninguém, assim, aparentemente. Era todo mundo, assim, a educação muito parecida, né? Dos castigos ao que se permitia. Mesmo quem tinha dinheiro não tinha tudo. Né? Tinha um limite. Tinha limite, mesmo que eu tinha amigo que tinha dinheiro, tinha os dados de ganhar presente. Hoje, quando eu vejo o pessoal da minha geração de adolescentes, ela tem ansiedade, ela tem depressão, não se socializa. Né? Meu sobrinho, quando vai lá para casa de festa, todo mundo no celular. Assim, ninguém briga mais, ninguém debate mais, ninguém brinca mais, nada. Né? A gente vai vindo em gerações assim, que a gente vai mais ver esses tipos de transtorno, que pode estar relacionado à psicopatia, o narcisismo, as síndromes para essas gerações. Vamos lá. No caso, por conta de pais narcisistas, é isso? Não, por conta das gerações. A gente tem uma educação muito diferente hoje. Certo. Mais permissiva, é isso que você quer dizer? Mais permissiva. Então, a gente vê transtornos que a gente não via. Entende? Não era comum se ver. A gente... Porque, assim, depressão não é algo difícil de detectar. Né? O adolescente não quer sair, quer ficar dentro de casa. Na minha época, a gente brigava para sair. Todo mundo brigava com os pais, ficava triste quando estava de castigo e não podia sair. Hoje a gente vê dificuldade. Eu fico vendo na internet assim, aí fica, os adolescentes não gostam de sair. Para eles, é um abuso, né? Tá saindo. Na época da gente, não. Essa mudança de sociedade, de educação dos pais, permissiva, com acesso à rede social abusivamente, pode gerar crianças com mais transtornos. Tanto, não sei se a psicopatia ela entra nisso, né? Porque a pessoa nasce psicopata, né? Tem um fator genético muito forte, né? Mas ainda assim não é só o não genético. É só o genético, né? Mas a criança narcisista, ou a criança muito mimada, que é também muito irritante. Essa construção social, ela pode fazer as crianças virem com mais depressão, mais ansiedade, com mais narcisismo. Eu acho que eu entendi a tua pergunta, né? Se esse contexto que a gente está agora, com a educação mais permissiva dos pais, de não colocar limite, com essa dependência à tecnologia... Os pais trabalham muito mais. Os pais trabalham muito mais horas, né? O que é que isso pode desencadear em termos de transtorno mental lá na frente? Isso. Né? Isso não já está desencadeando, né? Já está. Né? Mas, assim, a gente tem uma série de fatores, né? Não só a educação dos pais... não só a dependência à tecnologia, que é algo bem importante, sim, mas a gente tem outros fatores também, né? Por exemplo, se esses pais, eles têm condições de vida em que eles têm que passar o dia todo fora, né, de casa, trabalhando. Chegam em casa, eles vão botar o jantar para os filhos, botar para tomar banho e dormir. Não tem tempo com os filhos. Quando não já está dormindo. Né? Quando não já está dormindo. Essas condições de vida, essas condições de trabalho, precisa trabalhar mais para sustentar. Às vezes, cada um ganha só um salário mínimo, né? Quando são pais que têm uma condição financeira melhor, eles têm condições de dizer, eu vou diminuir meu ritmo de trabalho e passar mais tempo com meus filhos. Mas quando não tem essa possibilidade, né? Aí fica bem mais difícil de realmente suprir todas essas necessidades emocionais que a criança tem. E, de fato, isso traz repercussões lá na frente, né? E querendo ou não, assim, o celular, tipo, quando a criança pega no celular, o mundo para ela. Então, para a mãe é um alívio, né? Ela já está cansada. Para a mãe e para o pai. Para a mãe e para o pai. Ela já está cansada. Porque criança dá trabalho. Criança chora, brincar cansa. Tem hora que ela... Por que isso? Porque acabou, já dormir, né? A mãe e o pai já estão cansados, já vem de 8 horas de trabalho, de um trânsito
pesado, calor. Né? Quando você chega em casa, só quer quê? Tirar a roupa, tomar banho e descansar. Você tem que dar atenção à criança. A criança chora, aí você... Pronto. Você supriu aquela necessidade que não era o que ela precisava. Né? Mas naquele momento é um alívio, né? Então, esses comportamentos, essa falta da presença humana na vida delas, eu acredito que pode desencadear ainda mais esses transtornos. Que elas, no futuro, acho que elas não vão nem saber por quê elas estão daquele jeito. Pode né? desencadear mais adoecimento mental, Não né? é? Porque acho que educar os filhos deve ser o maior desafio, né? Eu não quis ter filho, não, exatamente por isso. É um emprego de 24 horas, sem férias remuneradas, sem folga, sem direito a final de semana livre, não tem. É um esgotamento mental. É um esgotamento muito E grande. físico, E aí, assim, as pessoas, além de estarem, né, nessa situação das condições de vida, de muito trabalho e tudo, as pessoas viram pais antes de desenvolver regulação emocional, viram pais antes de saber se comunicar de forma assertiva. E aí é difícil chegar ao ideal. Afinal, o ideal é ali, né, tá no plano do ideal. Eu acho que Mas, tá no plano, né? Porque ideal, acho que ninguém sim, consegue, né? mas uma coisa importante a destacar é o seguinte: eu sei que é muito difícil, né? Eu entendo que é um desafio gigantesco na vida de alguém, mas assim, se você chega em casa, né, depois do trabalho, você chega e pega, o seu filho tá lá, você pega o celular ou você vai pro computador, né? Tá certo isso? Eu acredito que não, né? E agora eu aproveito o momento para fazer um apelo. Pelo amor de Deus. Chegou em casa, seu filho tá lá, saia do celular. Você não precisa do Reels do Instagram para se atualizar. Seu filho tá ali do seu lado, esteja presente com ele. Se conecte com ele, se conecte ao momento presente com ele. Entende? Ah, não, mas eu tô aqui no celular e comigo. Não, você não está. Você está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo. E Então, dando mais atenção ao celular, com certeza. tem mais essa, né? Com Então, certeza. por favor, saia do celular. Dê atenção ao seu filho, nem que seja para ficar um na frente do outro, só se encarando. Mas pelo menos fique com o seu filho, dê atenção a ele. Existe alguma explicação científica, Bárbara, para hoje essa geração tá com tanto problema de depressão, suicídio, e essas doenças de transtornos mentais? Assim, o que acontece é que não só nas crianças e nos adolescentes, mas a gente tem mais adultos, mais idosos adoecidos, né? Então, a gente tem uma sociedade adoecida, né? A gente vive num ritmo muito mais acelerado, tem bem mais exigência, a gente tem que estar atualizado de tudo, né? A gente tem dificuldade de se conectar com o momento presente, porque tem que estar em rede social, isso, nisso, aquilo, tem que estar, né, o tempo todo atento. E aí, a gente tem um contexto também de trabalho, que gera também muito adoecimento mental, né? As condições de vida. É importante falar em condições de vida porque, assim, imagina que uma pessoa não está com a geladeira cheia em casa. Isso gera um estresse psicológico muito grande e com certeza vai afetar toda a saúde mental da família, né? Se a pessoa mora na periferia, leva 1 hora ou 2 horas para chegar até o trabalho, e depois na volta também, né? Como é que isso não vai afetar na saúde mental dessa pessoa e na família dessa pessoa? Outro ponto importante é o seguinte, com relação a essa questão, né, de parentalidade, é que no Brasil tem mais de 11 milhões de mães solo. São mães que criam seus filhos sozinhas, né? Então, assim, a gente precisa considerar também as condições de vida. É né? verdade. Existem questões em alguns transtornos desses, que é desencadeada, às vezes, por um gatilho. E ela pode ser desencadeada em qualquer idade, não é isso? Por exemplo, quem tem síndrome de pânico, eu conheço uma pessoa que veio ter síndrome de pânico com quase 50 anos. E isso, todo mundo achou estranho, porque não tinha motivo. Aparentemente, claro, né? Sim, para os outros. Mas eu fiquei me perguntando, não é próxima, foi só assim, eu conheço, alguém me disse, cadê fulaninho? Não, fulaninho tá saindo de casa. Tu não sabe, menina, fulaninho tá com síndrome de pânico. Hã? Mas é um pai de um amigo, mas não tem tantos anos, como é que ele tá com síndrome de pânico? Aí eu fiquei me perguntando, existe... porque eu imaginava que síndrome de pânico geralmente era algum trauma que a pessoa tinha,
desenvolvia. Mas já com 55 anos a pessoa tem uma síndrome de pânico, eu estranhei. Entendi. Entende? Eu estranhei. Eu disse, não deve ter gatilhos, né? Que em alguma fase ele é acionado e a pessoa tem uma síndrome de pânico ao ponto de não sair de casa, que geralmente vem de ansiedade, né? Transtorno de pânico. Né? Então, assim, o transtorno de pânico também precisa ter o fator genético. Talvez a pessoa tivesse ali uma predisposição, ou seja, uma tendência para desenvolver durante a vida, esse caso que você falou, a pessoa de mais de 50 anos. Só que ela conseguiu manejar as situações, conseguiu manejar a ponto de não desenvolver um transtorno, como transtorno de pânico, né? Mas só que aí, naquele contexto que ela estava, naquela circunstância, houve um evento desencadeante ou alguns eventos desencadeantes, que é isso que você falou do gatilho, que aí favoreceu para que a pessoa manifestasse aquilo. Então, idosos às vezes têm, né? Depressão tardia, às vezes tem ansiedade tardia, só manifesta lá depois. Idosos, às vezes até é comum, porque às vezes eles têm uma casa cheia, aí os filhos vão embora, aí ele vai ficando só, aí vem as doenças, né? E aí tem idosos que adquirem depressão por conta do contexto. Mas a síndrome do pânico eu fiquei pensando assim, nisso. Bárbara, eu quero agradecer a sua presença. É isso, obrigada. Já Foi um está prazer no nosso pra horário. A gente falou que se eu for falar, viu, eu falo que sou. Foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Qual o conselho que você daria antes da gente encerrar o programa para quem tem... Para uma filha que acredita que tem uma mãe narcisista? Procure terapia. Mas brincadeiras à parte, assim, de maneira geral, com pessoas narcisistas, né? Que o termo técnico mãe narcisista não existe tecnicamente, mas pessoas narcisistas que também podem ser mães ou pais. Mas para lidar com pessoas narcisistas, imponha limites. Imponha limites. Se coloque. Porque senão essa pessoa vai continuar invadindo sua vida, vai continuar fazendo comentários hostis, comentários grosseiros e não vai entender por que você está achando ruim. Entende? Porque não tem empatia. Então, imponha limites. Deixa eu fazer uma pergunta que veio agora. Ela não tem empatia, mas ela ama os filhos? Sim, com certeza. Como é que a pessoa... Pode amar, sim. Pode amar. Porque o psicopata não ama, né? O narcisista, ele pode amar, ele não vai se colocar no lugar, mas ele ama. Ele sofre com a situação. Assim, o narcisista, ele pode, quando é um filho, ele pode ter uma maior sensibilidade. Porque, às vezes, o filho é como se fosse uma projeção dele, sabe? Uma continuação dele. Entendi. Ele pode ter essa maior sensibilidade quando é o filho. Entendi. Mas, assim, uma característica nas relações em geral do narcisista é essa falta de empatia. Um cônjuge. É uma pessoa que, por exemplo, tem mais dificuldade nessa questão da reciprocidade. O cônjuge não vai sentir tanta reciprocidade ou não tem essa sensibilidade do que vai falar. Às vezes fala uma coisa desrespeitosa. Entendi. E aí o cônjuge tem que, isso aqui você não pode falar. Tem como ele ser narcisista e companheiro, porque o companheirismo tem muito a ver com a empatia, né? De cuidar do outro, né? A possibilidade. Olha, o ser humano é tão diverso e tão complexo que eu não poderia dizer não tem como. Se esse for um valor importante para ele, pode ser que ele seja companheiro, sempre sim. ele, né? Eu sou o companheiro. Eu sou muito bom. Eu vou ajudar essa pessoa, vou ajudar meu cônjuge agora, porque eu sou bom. Ela tá precisando, eu sou uma pessoa muito bondosa, eu vou lá ajudar. Mas não quer dizer assim que vão ser monstros terríveis. Mas são pessoas que realmente têm uma dificuldade de entender a necessidade do outro e se colocar no lugar do outro. Entendi. Tá bom, Bárbara. Agora é isso aí, Ju. Obrigada. Muito obrigado, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. São 13h11. Bom final de semana e eu espero vocês segunda-feira, se Deus quiser. Encerramos por hoje o JS, Jornal da Shalom, com a apresentação Aline Oliveira. Estaremos de volta no próximo programa, ao meio-dia. Não esqueça, JS, Jornal da Shalom. Identificando
Rádio Shalom FM, ZYX 746, canal 200, operando na frequência 87.9. Estúdios Irradiante, localizado na rua Francisco Borges da Costa, 363, bairro Jeremias, Campina Grande, Paraíba. Telefones 33430810 e 98750